hoje vamos falar sobre escolas da economia. Entre o século XV e o século XVIII, você tinha não uma escola de economia, mas uma doutrina mercantilista. E o que pregava essa doutrina mercantilista? Que a riqueza provém do aumento da população e do acúmulo de moeda, e que o Estado deveria promover as exportações com o intuito de que haja uma balança comercial superavitária, ou seja, que entre mais moeda, que no caso daquela época eram metais preciosos, ouro, prata, que entre mais metais preciosos no país do que saem metais preciosos daquele país. Agora, já no século XVIII, nós temos não diria a escola fisiocrata, eu diria mais a doutrina fisiocrata. Eu acredito que não tem embasamento suficiente para dizer que é uma escola. E a ideia dos fisiocratas era que a riqueza provém da terra, provém da agricultura. Apesar de a ideia dos fisiocratas estar errada, ela foi interessante porque ela faz um contraponto à doutrina mercantilista, ela é a favor do livre comércio, e os fisiocratas são um dos primeiros pensadores a tentar entender a economia e como funcionavam as relações econômicas. Por mais que eles estivessem errados, existe ali um mérito deles serem os primeiros a tentar entender essas relações e tentar explicar essas relações. Vamos agora falar sobre a escola clássica de economia. Então, se nós fôssemos tentar organizar quais são os principais pontos que identificam a escola clássica, eu coloquei alguns deles para vocês aqui nesse slide. O liberalismo seria um ponto, que é a ideia que o livre mercado consegue coordenar de forma mais eficiente a produção do que o Estado. Então você vai ver dentro da escola clássica que eles eram contra monopólios ou contra cotas de importação e exportação, contra o Estado fazer empresas estatais para tentar fazer um dirigismo da economia. Eles eram a favor do Estado, a favor de que o Estado deveria prover ali certos serviços, mas na maior parte da economia o Estado não deveria interferir. Os indivíduos deveriam ter trocas entre eles, as empresas deveriam ter trocas entre elas, sem que houvesse uma interferência do Estado. Outra ideia da escola clássica, e aí principalmente de Adam Smith, que é: as ações autointeressadas de indivíduos têm consequências não esperadas, o aumento da produtividade e da riqueza. Então nós temos aquela passagem conhecida em que Adam Smith fala: não é porque o padeiro é benevolente ou porque o açougueiro é benevolente que ele acorda às 5 horas da manhã e tem todo aquele trabalho para fazer aquele seu pão quentinho que você vai consumir. Ele faz isso porque ele está pensando no próprio interesse. Ele faz isso porque ele quer lucrar, não porque ele pensa no seu bem. Mas perseguindo o seu próprio interesse, perseguindo o seu desejo egoísta de melhorar a própria vida, ele acaba melhorando a sua vida também. Agora, teoria do valor do trabalho. Então, esse é o pilar fundamental da escola clássica de economia. Diferente dos fisiocratas que acreditam que a riqueza provém da terra, a escola clássica acredita que a riqueza provém do trabalho. Outra ideia que a Adam Smith traz para a gente: a alavanca da riqueza é o trabalho e o acréscimo no trabalho é devido à divisão social do trabalho e à mecanização do trabalho. Quanto maior o mercado, e aqui o mercado consumidor, maior pode ser a divisão do trabalho. Ou seja, é aquele exemplo da fábrica de alfinetes de Adam Smith. Cada indivíduo faz uma parte do trabalho. Então você tem lá uma empresa com 40 funcionários e ao invés de você ter uma pessoa que vai fazer todo o alfinete, cada indivíduo naquela empresa vai ter uma atividade específica, vai fazer uma parte do alfinete. Então um faz a ponta, outro faz a cabeça, outro faz o corpo, o outro amassa o metal. Há uma especialização nesse trabalho, há uma divisão nesse trabalho. E essa especialização no trabalho gera uma produtividade maior. Essa produtividade maior gera mais riqueza. Aqui no próximo, ganhos de especialização, que é o que eu já estava falando. Competição é uma força que gera ordem e coerência no sistema econômico e estimula o progresso. Seguindo aquela ideia que o padeiro ele provém um serviço não pensando no bem-estar do próximo, mas pensando no seu próprio bem-estar, a competição é uma força que gera uma estabilidade no sistema econômico e que estimula o progresso, ou seja, o aumento da produção, o aumento da riqueza. Outro tópico: a coordenação econômica em mercado competitivo é liderada pelo sistema de preços e custos de produção.
Ou seja, para um sistema de preços, um sistema de oferta e demanda entre as pessoas que ofertam um produto e consomem um produto, você acaba chegando ali num preço e também pela relação de custos. Se um produto tem um custo de produção de R$5, isso vai acabar afetando o quanto eu vendo esse produto. Provavelmente eu vou vender ele com um preço maior do que R$5. Se o custo de produção é R$50, isso vai fazer com que eu venda ele por um preço maior do que R$50. Ou seja, por um processo de sistema de preços e de custos de produção, eu consigo coordenar essa economia de uma forma eficiente. Na verdade, quando ele fala aqui sistema de preços e custos de produção, a gente poderia até tirar custos de produção e deixar só sistema de preços, porque os preços na economia são determinados por um processo de oferta e demanda e os custos de produção não necessariamente vão ser uma barreira a esse sistema de oferta e demanda, a esse sistema de preços. Tanto que muitas vezes o seu custo pode ser R$30, mas o produto ser vendido a 28, ou seja, abaixo dos custos de produção. E o último tópico, uma tendência de os lucros caminharem a uma taxa uniforme, de forma que os donos do capital sempre buscam empregar o seu capital de forma mais vantajosa. Então nós temos na economia aqui, o lucro das empresas tende a ter um lucro econômico zero no longo prazo. O que é um lucro econômico zero? Seria um lucro ali próximo à taxa básica de juros na economia. Então se você tem uma taxa básica de 10%, seria um lucro próximo ali de 10%. Porque se você faz um produto, digamos, eu planto e vendo sacos de soja, à medida que cada vez mais empresas ou indivíduos começam a produzir soja e ofertar sacos de soja, vai diminuir muito a minha lucratividade e essa lucratividade vai tender a ter um lucro econômico zero. E isso acontece em todos os mercados, na soja, no minério, no arroz ou até no mercado mais complexo, televisão, microfone, câmera, por exemplo. E já que existe essa tendência de lucro econômico zero, os empresários sempre vão buscar usar aquele capital que eles têm à disposição da forma mais eficiente possível, ou seja, aplicar aquele capital onde ele consiga ter um lucro o maior possível. Agora vamos falar sobre Adam Smith. Então, em 1776, ele publica uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, que é o seu principal livro, que é a sua obra mais famosa. E a partir daí nós temos o começo da escola clássica. O Adam Smith, ele defendia o livre comércio, ele condenava restrições à importação, que era uma prática mercantilista, ele condenava a promoção de monopólios e também a promoção de exportações, pois conduziam a uma alocação errônea dos recursos. Ou seja, essas práticas conduziam a uma alocação não eficiente desses recursos. Outra frase famosa dele é que o trabalhador quer ganhar o máximo possível e o patrão quer pagar o mínimo possível. Então voltamos àquele processo de oferta e demanda. Então quem oferta um produto, ele quer receber o máximo possível por esse produto, e quem demanda um produto, ele quer pagar o mínimo possível por esse produto. E daí, por um mecanismo de oferta e demanda, você chega num preço onde tanto quem oferta o produto aceita aquele preço e quem demanda aquele produto também aceita aquele preço. Adam Smith também cria a teoria da vantagem absoluta. Um país vende um produto para outro porque ele é mais eficiente na produção desse produto. Ou seja, se o meu país ele é mais eficiente na produção de milho e o seu na produção de soja, eu vou produzir milho e vou exportar para você milho, você vai produzir soja e vai exportar para mim soja. Agora vamos falar sobre David Ricardo. A principal obra dele é Sobre os Princípios da Economia Política e Tributação. Nós temos como as principais teorias dele a teoria das vantagens comparativas, que demonstra que duas nações podem se beneficiar do comércio internacional, mesmo que uma delas seja menos eficiente na produção de todos os tipos de bens. Ou seja, diferente da teoria de vantagem absoluta do Adam Smith, o David Ricardo faz uma crítica a essa teoria, criando a teoria das vantagens comparativas. Ele diz, mesmo que um país tenha vantagem em produzir todos os produtos em relação a outro país, esse país vai acabar se especializando naqueles produtos em que ele consegue produzir de forma mais eficiente, e esse outro país vai produzir aqueles produtos em que ele consegue produzir de forma mais eficiente. Nós tiramos dessa ideia de que esse país vai acabar exportando esses produtos que ele produz de forma mais eficiente para esse país, e esse país vai acabar exportando para esse país os produtos que esse país produz de forma mais eficiente.
O que é uma ideia diferente da de Adam Smith, porque na de Adam Smith, da teoria da vantagem absoluta, se esse país ele é mais eficiente em tudo, então só ele vai produzir tudo e só ele vai exportar tudo. O David Ricardo já diz não, cada país vai se especializar naqueles produtos onde ele tem uma vantagem comparativa maior, onde ele é mais eficiente, onde ele consegue ter uma produtividade maior. O que faz todo sentido. Então vamos pegar e dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que você tem um amigo que é extremamente inteligente. E ele pode escolher entre duas carreiras, ser médico ou ser advogado. E talvez você já não seja tão inteligente assim. E você pode escolher também entre essas duas carreiras, ser médico ou ser advogado. Por mais que o seu amigo inteligente ele consiga ser um médico melhor que você e também ser um advogado melhor do que você, ele vai acabar escolhendo aquela carreira onde ele é melhor, onde ele é mais eficiente. Então digamos que ele é mais eficiente em ser médico. E você, por mais que você não seria um advogado ou um médico tão eficiente quanto ele, você vai se especializar naquilo em que você é mais eficiente. Então talvez você seja mais eficiente em ser advogado. Então o seu amigo vai ser médico e você vai acabar se especializando naquilo em que você é mais eficiente. E daí o seu amigo vai ser médico e você vai ser advogado. Você pode contratar os serviços de médico dele e ele contratar os seus serviços de advogado. Trazendo essa lógica para os países, cada país vai se especializar naquilo em que ele tem uma vantagem comparativa, por mais que ele não tenha uma vantagem absoluta em nada. David Ricardo também dizia que as mercadorias possuem seu valor de troca pela sua escassez e pelo trabalho necessário para obtê-las. O David Ricardo ele inclui essa ideia de escassez. Por mais que água seja muito mais útil do que diamante, como o diamante é muito mais escasso do que a água, ele acaba valendo muito mais do que a água. É muito mais trabalhoso eu conseguir um diamante do que eu conseguir água. Esse é um termo importante que David Ricardo acaba trazendo para a economia e essa é uma ideia extremamente difundida hoje. Tanto que se você vai ver em alguns lugares como eles definem a economia, eles vão definir a economia como o estudo da alocação de recursos escassos. Então o estudo da escassez na economia é algo extremamente importante. E o David Ricardo também tem a teoria da renda da terra, que a terra tem rendimentos decrescentes. Ou seja, você vai cultivar primeiro aquela terra mais fértil, depois você começa a cultivar terra um pouco menos fértil, depois um pouco menos fértil, um pouco menos fértil e assim por diante. De forma que o lucro dos trabalhadores ao trabalhar essa terra seria cada vez menor. Agora vamos falar sobre Jean-Baptiste Say. A principal obra dele é Tratado de Economia Política e ele tem a famosa Lei de Say. A oferta precede a demanda, para alguém demandar precisa primeiro ofertar. Isso é a semente da ideia de economia circular. Eu produzo algo, oferto isso, vendo esse produto, ganho um valor e com esse valor eu vou lá e compro outro produto. E daí a pessoa que me ofertou esse produto que eu comprei vai receber um valor e daí com esse valor ela vai comprar outro produto. Ou seja, quando você oferta um produto, vende aquele produto, ganha um valor vendendo aquele produto, você vai lá e demanda outro produto. E daí a oferta desse produto, a venda desse produto, acaba gerando um ciclo nessa economia de demanda e oferta de produtos. Thomas Malthus, esse já é um pouco mais polêmico. Algumas das falas dele: produção cresce de forma aritmética e população de forma geométrica. Terras para a produção são limitadas e o crescimento populacional não é limitado. Pega essa ideia de David Ricardo das terras, que à medida em que as terras vão sendo usadas, você vai usando terras cada vez menos produtivas. Isso vai acabar gerando uma pressão sobre os trabalhadores, vai acabar diminuindo cada vez as margens do trabalho. E isso inevitavelmente vai acabar gerando uma fome generalizada, porque a população vai crescer cada vez mais, as terras não vão se multiplicar, a produção de alimentos não vai aumentar na mesma proporção do aumento da população e isso vai acabar gerando fome. Malthus também tinha a teoria da superprodução, que discorda com a lei de Say, diz que a oferta vai acabar gerando uma demanda. Ele dizia que essa oferta não necessariamente vai gerar uma demanda e daí você pode ter uma crise de superprodução, que na verdade esse termo até está errado, né? Quando você diz uma crise de superprodução, na verdade é uma crise por queda na demanda. Então quando a gente tem uma crise econômica, o que acontece? As pessoas demandam menos produtos. Digamos que você tem uma economia onde são vendidos 1000 carros por semana. E aí acontece uma crise econômica e a demanda, que era 1000 carros por semana, acaba se tornando 400 carros por semana. Você vai ter uma crise por uma queda agressiva na demanda e não porque a pessoa produziu mais do que ela deveria produzir.
Porque ela estava produzindo dentro de um equilíbrio, porque havia uma demanda para aquele produto. Houve a crise, aquela demanda acaba diminuindo e daí você tem uma crise por queda de demanda e não por superprodução. Então nós sabemos que isso é algo que acontece. E Jean-Baptiste e outras economias clássicas diziam que isso não iria acontecer porque a oferta criaria a sua própria demanda. E a oferta e a demanda estariam no equilíbrio. O que às vezes acontece, mas muitas vezes, principalmente no caso de crises, isso não acontece. Nós temos também a teoria neo-malthusiana, que diz, ok, então a agricultura conseguiu aumentar muito a produtividade, as pessoas não vão morrer de fome com o aumento populacional, mas países que têm um aumento populacional grande, eles vão acabar investindo muito em capital não produtivo, ou por exemplo, escolas, por exemplo, pessoas para cuidar daquelas crianças, como uma creche, ou enfim, tudo aquilo que é relacionado a você cuidar e desenvolver uma criança. Isso está gerando um potencial trabalhador, mas isso não está gerando um capital. Se você acaba investindo muito nesse capital não produtivo, isso acaba empobrecendo a sociedade. Então os neomalthusianos vão dizer que se você tem uma taxa de natalidade muito grande, isso vai acabar empobrecendo aquele país. E nós também temos a teoria eco-malthusiana, que é a ideia onde você tem recursos limitados, o que é verdade, e se você acabar consumindo muito desses recursos, eles vão acabar se exaurindo, isso vai acabar gerando uma pobreza, que é mais ou menos a base de muito dessa economia verde que é propagada. Então nós temos que limitar nosso consumo, limitar o nosso gasto energético, começar a usar fontes renováveis, porque isso diminuiria a pressão sobre o meio ambiente e os nossos recursos. E caso isso não seja feito, isso vai acabar prejudicando as pessoas, porque as pessoas vão ter acesso a menos recursos. Então nós teríamos uma população muito grande para recursos escassos e você não vai ter recursos para todo mundo. Tem coisas que fazem sentido nesse pensamento e tem coisas que não fazem tanto sentido. Por exemplo, a ideia do malthusianismo, onde a população vai crescer de forma geométrica e a produção de comida em forma aritmética. Isso não aconteceu, porque nós temos o desenvolvimento da tecnologia no longo prazo. E algumas pessoas utilizam como base essas teorias malthusianas para fazer políticas não tão ortodoxas, políticas de controle de natalidade, políticas para desincentivar as pessoas a terem filhos e políticas ainda mais agressivas que acabam em um banho de sangue, se é que vocês me entendem. Por isso que Thomas Malthus acaba sendo uma personalidade tão polêmica. Agora vamos falar sobre John Stuart Mill. Eu acredito que ele deveria ter uma categoria própria ali nos liberais / utilitaristas, mas como fica difícil também encaixar ele em outras escolas, eu vou acabar encaixando ele na escola clássica. A principal obra dele é Princípios de Economia e Política. Ele era a favor da liberdade individual frente à coletividade e ele também é famoso por defender os direitos das mulheres, principalmente o direito das mulheres votar e dizer que as mulheres eram iguais aos homens. Então vou mostrar aqui para vocês, tem aqui um livrinho dele, vou até fazer um vídeo a respeito algum dia desses, explicando mais a respeito do pensamento dele e explicando um pouquinho sobre esse livro também. Mas nós sabemos que lá no século XIX, que é quando ele escreve as obras dele, você tinha um preconceito muito grande contra as mulheres, contra os negros, e você tinha também todo tipo de pseudociência que era patrocinado pela comunidade científica, pela mídia, pelo governo, etc., que dizia que mulheres e negros tinham características físicas ou características inerentes à mulher ou ao negro, ou características mentais que tornavam eles inferiores ao homem branco, por exemplo. Então por isso que o homem branco deveria ter mais direitos, como por exemplo o direito a voto e outros direitos. E o John Stuart Mill foi uma pessoa totalmente contra a esse tipo de ideia. E ele é uma pessoa que traz uma base lógica muito grande, então ele, a partir de argumentos lógicos e éticos, ele vai tirando várias conclusões sobre como uma sociedade deveria ser organizada. Como ele diz, por exemplo, uma pessoa não deveria interferir na liberdade da outra, que você deveria ser livre para perseguir a sua felicidade da maneira que você quiser, desde que você não atrapalhe a liberdade da outra pessoa. E daí essa é mais ou menos a ideia do utilitarismo, né? Então vamos fazer aquilo que traga um bem maior para a sociedade, faça a sociedade ser mais feliz, mas que a felicidade de um acabe não atrapalhando a felicidade do outro. E para finalizar, vamos falar de Karl Marx. Mas Marcos, não entendi, Karl Marx era um clássico? Ele era um clássico no sentido de que ele defendia que a riqueza vinha a partir do trabalho. Da mesma forma que Adam Smith, da mesma forma que David Ricardo, eles defendiam que a partir do trabalho que era feita a riqueza, e Karl Marx defendia a mesma coisa. As principais obras dele, O Capital e o Manifesto Comunista, ele é caracterizado pela crítica ao capitalismo,
Ele é caracterizado também pela ideia da mais-valia. Então ele vai dizer o seguinte: o trabalhador vende a mão de obra dele para esse patrão, digamos que esse trabalhador vende a mão de obra dele por R$2.000, e o patrão vai usar essa mão de obra para ter, por exemplo, uma receita de R$4.000. Ou seja, entre a receita que o patrão tem menos o salário, o patrão teve um lucro de R$2.000, e esse lucro seria a mais-valia. Ele também traz a ideia de materialismo histórico, que não é a ideia que precede a matéria, mas a matéria que precede a ideia. Então, se você tem uma sociedade que é organizada a partir de certa forma, então digamos uma sociedade de pesca é organizada em volta do rio, tem certa divisão do trabalho, toda a cultura, toda a ideologia, a mentalidade daquela sociedade vai ser tudo em volta da pesca. Eles vão rezar para o Deus da pesca, eles vão ter instituições que vão defender a pesca, eles vão estruturar o pensamento deles, as pessoas vão estruturar o seu pensamento em volta da pesca, como a pesca sendo o centro daquela sociedade. E daí ele faz essa crítica ao capitalismo. Então ele diz: nós vivemos em uma sociedade capitalista, então a nossa religião é capitalista, as nossas instituições são capitalistas, a nossa ideologia, a nossa mentalidade, a nossa cultura vai ser construída em volta dessa ideia do capitalismo. A organização econômica da sociedade dita a ideologia, as ideias, a cultura, a moral daquela sociedade. Agora eu vou dar a minha opinião a respeito disso, é um pouco dos dois, na verdade. Então você tem tanto o fator econômico quanto o fator ideológico, cultural da sociedade, a forma como as instituições são organizadas, e uma coisa conversa com a outra e elas vão se desenvolvendo juntas a longo prazo. Então, tanto a cultura, a ideologia, as instituições nessa sociedade vão influenciar a economia, quanto a economia também vai influenciar esses outros fatores. Então, uma coisa anda junto com a outra, porque essa é mais ou menos uma conversa: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Uma coisa, na verdade, anda junto com a outra. Então, a galinha vem de um réptil, e esse réptil foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e acabou virando uma galinha. Mas em um momento ele se tornou uma galinha ou ele se tornou um ovo de uma galinha. Não tem como a gente precisar exatamente, porque é algo fluido. Inclusive, a galinha hoje é uma, e daqui a 100 anos provavelmente a galinha vai ser outra. Ela vai ter algumas modificações genéticas, e daqui a 1000 anos a galinha também vai ser outra, e o ovo também vai ser outro. Então tudo está num fluxo constante de mudança. Então não dá para dizer que uma coisa cria outra, pelo menos na minha visão. E ele também fala sobre alienação. Essa é uma ideia interessante, que ele fala que a pessoa, quando está numa linha de produção, então imagina, antigamente a pessoa fazia o produto inteiro, agora ela faz um pedaço daquele produto. E você tem uma linha de produção, por exemplo, com 40 pessoas, e cada uma dessas 40 pessoas faz um pedaço daquele produto. E daí o funcionário se torna alienado, porque ele não conhece completamente aquilo que ele está fazendo, ele não conhece na sua totalidade o processo daquilo que ele está fazendo, e ele fica alienado, bitolado naquele tipo de serviço que ele está fazendo e não consegue ter uma visão macro da sociedade, de como ele se encaixa nessa sociedade. O que eu acho que é uma crítica válida, e você vê hoje muito isso. Então você tem uma super especialização hoje na nossa sociedade, muito mais do que você tinha no século XIX. Você tem pessoas: eu sou um médico do joelho esquerdo, basicamente. E a pessoa é muito boa naquilo, mas a pessoa é bitolada, ela é alienada. Então você fala a respeito de outros assuntos com essa pessoa, e essa pessoa não sabe nada. Essa pessoa mal e mal sabe amarrar o próprio cadarço. Ela é muito boa naquilo que ela faz. Você dá ali o joelho esquerdo para ela e ela vai fazer uma cirurgia maravilhosa e vai fazer com que você volte a andar. E isso é ótimo. Mas a respeito de outros fatores, fatores macro de como a sociedade funciona e de como essa pessoa está inserida dentro dessa sociedade, essa pessoa acaba sendo completamente alienada. Então eu acredito que seja uma crítica válida do Marx. O problema é que a partir dessas ideias, como a mais-valia, o que não está errado, ele usa essas ideias como base para chegar a certas conclusões a respeito de que nós deveríamos abolir o capitalismo e fazer uma revolução, coisas as quais eu não concordo. Bem, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima.